Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à Escola Bíblica Dominical deste dia 25 de junho de 2023, acolhendo todos vocês com muito carinho e recebendo a todos que estão também nos acompanhando de forma virtual. Hoje nós vamos lidar com o Salmo 72. Peço que você abra sua Bíblia comigo, o Salmo 72. Lido esse texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo para acompanhar a exposição deste poema atribuído a Salomão, muito embora não há consenso de que esse salmo foi de fato escrito por Salomão. Esse título que está aí certamente não é inspirado é o texto, é por isso que alguns atribuem esse salmo a Davi e não Salomão, mas a autoria não é o mais importante aqui, se é Salomão ou se é Davi. O que de fato é importante é o conteúdo dele que nós vamos apreciar. Está escrito assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce para a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá, e se lhe dará do ouro de Sebá ou de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cumes dos montes, seja a sua messe como a do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o Salmo 72, o tema, o reinado do Messias. O reinado do Messias. Bom, este salmo foi escrito por um rei, ele é dedicado a um rei, e ele trata do Rei dos Reis. Embora esse salmo não tenha sido citado nenhuma vez no Novo Testamento, certamente ele é um salmo messiânico, porque pela descrição que vocês acabaram de ler e ouvir, nenhum rei pode se enquadrar na descrição desse salmo, a não ser Jesus Cristo, o Rei da Glória.
Então é um salmo messiânico que só pode ser aplicado a Cristo. Versículo 11, vocês notam aí, está escrito: e todos os reis se prostram perante ele, todas as nações o sirvam. Tem algum rei humano, terreno, que se enquadra aqui dentro? Nenhum. O único rei que todos os reis se dobrarão diante dele, o único rei que governará sobre toda a terra, é o Senhor Jesus. Você pode conferir isso comigo rapidinho, sem tirar a Bíblia aí do seu lugar? Lá em Zacarias, capítulo 9, é o penúltimo livro do Velho Testamento, trata exatamente desse assunto. Olha que coisa interessante, 9 e 10, está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Esse rei aqui está descrito no Salmo 72. Então vamos ao Salmo 72, para nós fazermos a sua exposição. Bom, vocês perceberam uma coisa: ao final deste Salmo, tem uma doxologia, e termina assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. E logo em seguida você vai ler na sua Bíblia aí, livro 3, certo? Estão acompanhando aí? O que significa isso? Significa que esse salmo está encerrando o segundo livro do Saltério. O Saltério é dividido em 5 livros. O Saltério é composto de 150 poemas, que é dividido em 5 livros, que demorou 1000 anos para ser escrito, esses 150 poemas. Você tem poemas de Moisés, como o Salmo 90, você tem poemas pós-cativeiro babilônico, que é o Salmo 126. Então, no final do cativeiro babilônico, esses poemas foram reunidos e divididos em 5 livros. O primeiro, 1 ao 41, o segundo, 42 ao 72, e este está encerrando o segundo livro. O terceiro, 73 a 89, o quarto, do 90 ao 106, e o quinto, do 107 ao 150. Então nós estamos aqui encerrando uma série de poemas do segundo livro, que vai do 42 ao 72. O primeiro livro foi escrito basicamente por Davi, o segundo dividido entre os filhos de Coré e Asaf, e este aqui então é atribuído por alguns a Salomão, por outros a Davi. Eu, pessoalmente, estou inclinado a crer, não posso garantir isso, mas que foi escrito por Davi. Até porque o verso final, findam as orações de Davi, filho de Jessé, me parece que confirma a ideia de que de fato foi Davi quem o escreveu. Bom, então vamos à análise desse texto propriamente dito. Primeira coisa a destacar é a justiça do reino, versos 1 a 4. A primeira coisa, o pedido em favor do rei. Olha o verso 1: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Você percebe que é um rei pedindo pelo filho do rei. Mais uma prova para mim que é Davi. Davi é rei, está pedindo para o filho dele, que também é rei. E na mesma medida que você está tratando do rei terreno, você está lançando luz sobre o rei e o reino eterno, que é o reino de Cristo, né? E aí você vai perceber que esse reino, ele precisa dos juízos de Deus e da justiça de Deus. Isso é um modelo para qualquer rei, para qualquer reino, para qualquer governo, para qualquer instituição governamental.
Nenhum rei pode governar bem sem estar debaixo dos juízos de Deus e sem exercer a justiça de Deus. É muito importante que juízos tem a ver aqui com o juiz. É aquele que aplica as leis. E é necessário entender que Jesus Cristo foi constituído como juiz. O próprio Pai o constitui juiz. E o próprio Pai vai dizer que todos vão ser julgados por esse juiz. O justo. Seu tribunal é chamado de trono branco, onde os juízos de Deus estão presentes e a justiça de Deus é aplicada. Segundo lugar, o padrão de justiça desse reino no versículo 2, olha aí. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade ou equidade. Olha os reinos do mundo, olha as nações, olha a cadeira dos presidentes, e você vai perceber que mundo afora, jamais houve um reino onde a plena justiça foi exercida. Por quê? Porque são homens falhos, julgando homens falhos. Por que uma corte, por mais egrégia que ela seja, das menores às maiores, das mais baixas às mais altas, não podem exercer plena justiça? Primeiro, porque eles não têm pleno conhecimento. Só Deus sonda o coração. Nas cortes humanas, muitas vezes a injustiça veste toga. Nas cortes humanas, muitas vezes o inocente sai como culpado. Nas cortes humanas, muitas vezes culpados saem como inocentes. Nas cortes humanas, muitos juízes vendem a sua consciência. Nas cortes humanas, muitas vezes o justo é oprimido. Porém, vejam vocês, que este reino e este rei julga com justiça o povo e os aflitos com equidade. Não tem dois pesos e duas medidas. Eu gosto muito do símbolo da justiça. Como é que é o símbolo lá? Uma mulher com a balança na mão e com os olhos vendados. O que isso representa? Representa uma coisa, que a justiça tem os olhos vendados para não julgar de acordo com a capa do processo, mas sim pelos autos do processo. A justiça pergunta: quem está sendo julgado? A justiça diz o seguinte: é legal? É justo? Não importa se é o rico ou o pobre, é o famoso ou o desconhecido, ela vai julgar segundo o que estiver escrito nos autos. Por que a balança? Porque a justiça não tem dois pesos e duas medidas. Não deveria ter. Às vezes tem, mas não deve ser assim. Então, no reino desse rei, tem justiça e tem o quê? Equidade. Ninguém vai ser tratado de forma injusta. Terceiro ponto, a compaixão e o rigor do rei, ou melhor, a paz do reino é fruto da justiça. Olha o versículo 3 comigo. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Essa palavra montes aí, meus irmãos, é uma linguagem figurada. As montanhas são representadas na Bíblia por autoridades governamentais. Então, quando diz que os montes trarão paz ao povo, está querendo dizer que as autoridades constituídas dentro desse reino trarão paz ao povo. As colinas, representando autoridades, trarão justiça, virão com justiça. Então isso representa o quê? Representa que a paz é filha da justiça. Por que as pessoas estão em guerra?
Por que as nações estão em conflitos? Por que uma nação invade a outra? Por que as nações ou os impérios da atualidade se fortaleceram explorando os mais fracos? Roubando as riquezas dos mais fracos? Por quê? Porque não tem o quê? Justiça. São reinos de violência, de opressão, de exploração, de esmagar o mais fraco, de construir a sua riqueza sobre os escombros dos outros. Mas o que o texto está nos mostrando aqui é que, embora os reinos deste mundo vivem em guerra porque a injustiça traja a toga ou o cetro do poder, o reino de Cristo é um reino de justiça. E porque é um reino de justiça, é um reino de paz. Não tem paz onde não tem justiça. Quarto lugar, vejam vocês a compaixão e o rigor do reino, versículo 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Prestem bem atenção nisso. Onde tem justiça, tem que ter livramento do justo e tem que ter punição do mal. Se você ler em Romanos 13, qual é a plataforma que Paulo trata ali do governo? Toda instituição é instituída por Deus, né? Todo governante deve entender isso. Aliás, nós usamos um termo de democracia, que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Um governante deveria entender mais do que isso. Um governante deveria entender que o povo é apenas um instrumento, mas que todo governo é instituído por Deus, está debaixo da autoridade de Deus. Sendo assim, todo governante é constituído por Deus como ministro de Deus, e a palavra lá é diácono de Deus. Então o presidente da república, os governadores do estado, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos e vereadores são diáconos de Deus, para dois propósitos. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se um governante não promove o bem, ele está errado. Se um governante não coíbe ou pune o mal, também ele está errado. Ele não pode acoitar os maus, ele não pode deixar de honrar os justos. É nesse sentido que o Salmo está mostrando, que ele julga os aflitos do povo, ele salva os filhos dos necessitados, mas ele esmaga o opressor. Deus não faz concessão ao erro, Deus não faz vistas grossas ao mal, Deus não passa pano para aqueles que vivem na transgressão. Esse é o ideal do reino do Messias. Agora vamos ao segundo ponto que eu quero tratar com vocês, que é agora a eternidade desse reino. Nós olhamos a justiça desse reino, vamos olhar em segundo lugar a eternidade desse reino. Versículos 5 a 7. Primeiro, seu reino nunca terá fim. Olha o versículo 5 comigo. Você pode ler o verso 5? Vamos juntos? Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Tem algum rei ou algum reino terreno que se enquadre aqui? Obviamente que não. Enquanto durar o sol, enquanto durar a lua, através das gerações, ele é o quê? Rei. Ou seja, na história humana você lembra disso. Reinos são levantados e reinos são destruídos. Reis são colocados no trono e reis são apiados do trono. Nós podemos recordar agora onde está o poderoso império egípcio dos faraós. Você vai no Egito hoje, o que você vê são memoriais do passado, do que foi.
Onde está o poderoso império assírio? Acabou, é pó. Onde está o magnífico império babilônico? Também passou. Onde está o grande império medo-persa? Só lembrança. Cadê o magnífico império greco-macedônio? Também caiu. Onde foi parar o poderoso império romano? Lembrança do passado. Onde está o império otomano? Onde está Carlos Magno? Onde está Napoleão Bonaparte? Onde está Adolf Hitler? Onde está Lenin? Onde está Mao Tse Tung? Onde estão os poderosos deste mundo, que governaram com mão de ferro? Todos o quê? Caíram, viraram pó. Mas notem vocês o que esse verso está dizendo, versículo 5: ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Este é o único rei que jamais será apiado do poder. Ele reina pelos séculos dos séculos. Portanto, esse salmo não pode estar falando de outro rei a não ser Jesus Cristo. É um salmo o quê? Messiânico. Segundo lugar, ele não é apenas um reino que não terá fim, mas em segundo lugar, seu reino será restaurador. Versículo 6: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Notem vocês que o rei é a fonte da restauração e o seu reino é o território da restauração. Qual reino que hoje você pode dizer, bom, esse reino é um reino de justiça? Qual reino deste mundo que você pode dizer, esse reino traz paz? Qual reino deste mundo que você pode dizer, eu fui restaurado por esse reino, e nesse reino? Apenas o reino de Cristo. O reino dos homens é um reino de violência, de opressão, de injustiça, de iniquidade, de favorecimento a alguns e de opressão a tantos. Você prega o próprio reino de Salomão, né? Se você lê Eclesiastes capítulo 2, é chocante, porque você vai ver lá muitos empreendimentos de Salomão. Ele fez casas, ele fez açudes, ele fez jardins, ele fez palácios, fez tudo no plural e fez tudo em grau superlativo. Mas com um detalhe: para mim, para mim, para mim, para mim e para mim. Ele era o feitor e o benfeitor. Ele era o feitor e o usuário. Tudo ele fez, não para o povo, mas para ele. Quando você termina o reino de Salomão, é um reino de luxo, de riqueza, de esplendor. Mas com a morte dele, a máscara cai. Com a morte dele, a verdade vem à tona. Com a morte dele, abre-se a ferida do povo. Porque o povo vai ao sucessor dele, o filho dele, diz, olha, alivia o imposto. Esse luxo todo do seu pai, quem pagou a conta fomos nós. Nós ralamos. Nós dividimos o nosso trabalho no meio com o seu pai. Ele viveu no luxo, nós vivemos na opressão. Eu gosto muito de uma fala de Margaret Thatcher, quando ela diz o seguinte: não existe dinheiro público, existe dinheiro dos trabalhadores, que pagaram imposto. Então, quando o rei, com a sua corte, vive nababescamente, criando novas formas de gastar o dinheiro, significa uma coisa: ele tem que criar novas formas do povo pagar imposto. Só tem uma fonte, é o dinheiro do trabalhador, é o seu dinheiro. É desta maneira, portanto, meus irmãos, que esse texto está mostrando que o reino de Cristo é o único reino restaurador, onde há justiça, onde há paz. Mas em terceiro lugar,
e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Quando é que vai cessar de haver lua? Never, jamais. Porque Deus criará novos céus e nova terra. Então o reino de Cristo é o reino que nunca vai acabar, e o justo sempre vai florescer. E justo aqui não é apenas aquele que pratica justiça, justo sobretudo é aquele que foi justificado pela justiça plena do justo, aplicada e imputada a nós. O que nós entendemos é o seguinte, que este reino, que hoje é o reino de graça, e amanhã será o reino de glória. Como assim? E embora Cristo reine, e Ele reina onde hoje? Onde Ele reina hoje? Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam por mim. Então, no reino de graça, Jesus reina no seu coração. Quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está pedindo o seguinte: Senhor, venha governar a minha vida. Onde o rei reina, aí está o reino. Mas ainda este reino de graça está misturado com o reino de injustiça. Você vive nesse mundo caído. Você é passível de sofrer injustiça, de ser oprimido, de ser perseguido, de ser preso, de ser morto. Digno de nota é que do século 20 para cá, mais crentes morreram torturados, presos, afligidos, do que no restante da história pregressa. O homem cresceu intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente, mas o homem embruteceu moral e espiritualmente. De tal forma que o único reino que vai restabelecer plena justiça, de que maneira? Trazendo bem-aventurança eterna para os justos e trazendo condenação eterna para os ímpios, é o reino de Cristo. E então na sua vinda, Ele, diz a Bíblia, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai lançar no lago do fogo toda a oposição, o anticristo, falso profeta, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E agora o seu reino já não mais será o reino de graça, mas o reino de glória, onde qualquer vestígio do mal será banido, porque na bem-aventurança eterna, nada contaminado vai entrar. Essa é a ideia do texto. Mas vamos ao terceiro ponto desse salmo, a universalidade do reino, versos 8 a 11, olha comigo o versículo 8, seu domínio é universal. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Agora não é desde o rio até o Eufrates, não, é desde o rio até os confins da terra. E ele vai governar de onde para onde? De mar a mar. Essa é uma expressão, essa é uma forma de dizer que esse reino vai ser o quê? Universal. Não tem uma ilha, não tem um continente, não tem uma nação, não tem um povo sequer que esteja fora do alcance desse reinado. Mais uma vez deixa claro que nenhum reino da terra pode se adequar aqui nessa moldura estabelecida no versículo 8, somente o reino de Cristo é um reino universal. Sabe por quê? Ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, povo, raça, língua e nação. É um reino universal. Segundo, seu domínio exige submissão universal. Olha o versículo 9 comigo.
Leia comigo o 9, por favor. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Vamos entender isso aqui, irmãos. Quando ele fala aqui, os habitantes do deserto, isso é uma expressão que tem um significado. E o significado é este: os nômades que viviam no deserto eram considerados ingovernáveis, e os inimigos mais beligerantes. Por exemplo, você lendo o livro de Samuel, você vai ver lá dos amalequitas, considerados os terroristas do deserto. Eram povos nômades, não ficavam debaixo do guarda-chuva de nenhum governo, eles rebelavam-se constantemente, eram invasores inveterados, eles oprimiam. Mas o texto está dizendo que todos vão ter que vir e se submeter a este rei. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Os mais perigosos, os mais ingovernáveis vão ter que se curvar diante desse rei que é Jesus. Não foi isso que Paulo escreveu em Filipenses 2, versículo 9? Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o reino de Cristo manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele domina sobre anjos, sobre homens e sobre demônios. O seu reino é um reino que exige submissão universal. Agora, quando ele diz, os seus inimigos lambam um pó, o que ele está querendo dizer? Lembra de Gênesis 3,15? Quem está lembrado direitinho de Gênesis 3,15? Veja lá. Olha que interessante isso aqui. Vamos pegar no 14, a maldição sobre a serpente. Está escrito assim: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente. Entre a tua descendência, ou seja, a serpente tem o quê? Uma descendência. O que a serpente foi sentenciada a fazer? Comer pó quantas vezes? Todos os dias da sua vida. A serpente tem o quê? Uma descendência. Quem é a descendência da serpente? A descendência ímpia, que não reconhece Deus, que não serve a Deus, que não adora a Deus. Existe uma segunda descendência, que é a descendência da mulher, a semente da mulher. Qual a descendência da mulher? Qual a semente da mulher? É a semente do Messias, do povo de Deus. O que o texto está dizendo, que a mesma maldição que foi aplicada lá à serpente no Éden, toda a sua descendência que resistiu e continua resistindo a Deus, vai fazer o quê? Lamber pó. Vai arcar com as mesmas consequências daquela que foi sua progenitora, a serpente e a sua descendência. Pois bem, meus amados, vamos ver que seu domínio exige reconhecimento universal no versículo 10. Olha o 10 comigo, por gentileza. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. O que significa? Os reis de perto, os reis de longe, os reis mais remotos e os de maior projeção reconhecerão a soberania de Cristo e dedicarão a Ele as suas riquezas. Não é isso que está lá no Apocalipse 9? Digno és, Senhor, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força. De quem é a riqueza do mundo, irmãos? Está lá em Ageu 2:8, do Senhor é a prata e o ouro. Está lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo nunca teve nada, ele não é dono de nada. Quem é dono de tudo é o Senhor Jesus.
Quando o diabo ofereceu para Jesus lá no monte da tentação, mostrando os reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrados me adorares, ele é um farsário, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele promete o que não tem. Os reinos do mundo pertencem ao Criador, tudo sempre foi de Deus, sempre será de Deus, e todas as nações terão que reconhecer isso, porque toda a riqueza que pertence e que existe no mundo pertence ao Criador e dono de todas as coisas. É isso que o texto está aqui nos ensinando. Mas vamos ao quarto ponto desse salmo, que agora é a redenção do reino, versos 12 a 14. O rei acolhe e acode os inacolíveis. Olha o verso 12 comigo. Você pode ler o 12 comigo? Vamos juntos? Porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Quem são os súditos desse reino? Do rei eterno, do reino que vai durar enquanto o sol e a lua durarem. São os poderosos deste mundo? São os que compraram o green card deste reino com dinheiro? Não. Este reino é dedicado aos pobres, aos desvalidos, aos necessitados. E aqui não está falando só de desvalidos financeiramente. Ele está se dirigindo àqueles que se reconhecem pobres. Qual a primeira bem-aventurança que nós temos lá em Mateus 5? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino de Deus. A palavra humildes lá não é a melhor tradução no meu entender, porque a palavra lá é pobre. E pobre, tinham duas palavras para pobre no grego. Um pobre que tem o básico, ele não tem luxo, mas também não passa falta. E o pobre mendigo, que não tem nem o básico. É o pobre desvalido. A palavra que aparece lá em Mateus 5,3 é o pobre desvalido. Portanto, ele não está falando, obviamente, de pobreza material. Porque a pobreza não é uma virtude, nem a riqueza é um pecado. É possível ter um rico pobre, e é possível ter um pobre que não carece da graça de Deus, acha que não carece da graça de Deus. Quem são os súditos desse reino? São aqueles que chegam sem estadiar virtudes, sem reivindicar prestígios. É aqueles que chegam como um mendigo totalmente carentes, necessitados da graça de Deus. Só estes são súditos desse reino. Quem chega achando que pode, que merece, que compra, que granjeia com seus predicados morais essa cidadania do reino, não entra nesse reino. Ela é destinada exatamente para aqueles que são absolutamente carentes, conforme o versículo de número 12. Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Segundo ponto, o rei salva os que não têm nada para retribuir. Você leu 13 comigo, vamos juntos? Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. O que é o indigente? O cara que não tem nem para sobreviver. Notem vocês que esse reino é dado àqueles que não têm nada a retribuir. E o que é isso senão graça? O que é isso senão a salvação? Quem vocês acham que é a pessoa salva? Aquele que chega e diz: olha Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, até das hortaliças da minha casa.
Não sou como esse miserável publicano também não, esse cara aí não vale nada. Mas eu, olha aqui, que pessoa maravilhosa que eu sou. Quem saiu, quem desceu para casa justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Estão percebendo o que está escrito aqui? A graça de Deus é oferecida ao desvalido. Aquele que nem ousa olhar para cima, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, um miserável pecador. Esse entra no reino. É isso que esse texto está mostrando. Terceiro lugar, o rei redime a alma dos oprimidos, versículo 14. Olha comigo. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Ou seja, quando diz assim, preciosa é a morte do Senhor, os seus santos, vamos entender isso. Não é que Deus diz, que legal, ele morreu. Não, a ideia não é essa. A ideia é que Deus valoriza aquela pessoa. Quando um crente morre, derrama o seu sangue pela sua fé, isso tem valor para Deus. Agora, o que é maravilhoso, que não é o sangue dos redimidos que tem o valor de redenção. O rei que governa sobre nós, ele morreu por nós, ele verteu o seu próprio sangue. Nós somos redimidos pelo seu sangue. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele é o rei que abriu mão da sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, para nos comprar com o seu sangue. Então você é um súdito do reino, marcado pelo sangue do rei, comprado pelo sangue do rei, pela redenção. Vamos ao quinto ponto desse belíssimo salmo messiânico. Agora vejamos a bênção universal desse reino, versículos 15 a 17. Primeiro, você pode notar aí que o rei merece a riqueza das nações, no verso 15a, está escrito, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. E aí você vai perceber que toda a riqueza das nações pertence a ele, sabe por quê? Viverá. Não foi essa a expressão de Jesus lá no Pátimos, para João o apóstolo? Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O rei que governa sobre nós, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade. Só ele pode dizer, estou vivo pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus. Por isso ele merece a riqueza das nações, porque dele é o ouro e a prata. Segundo, o rei é bendito continuamente, versículo 15, a parte B, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Em outras palavras, meus irmãos, ele é glorificado para sempre, pelos homens e pelos anjos. Não é isso que está lá em Apocalipse 5? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Quem está levantando este coro de exaltação é a igreja glorificada, são os seres angelicais. Terceiro, o rei tem rica provisão, versículo 16, olha aí comigo. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cumes dos montes, seja a sua messe como a do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Essa descrição, certamente, irmãos, não está apontando para uma lavoura frutuosa. Eu tive essa semana passada na cidade de Sorriso, pregando em Sorriso. Vocês sabem que Sorriso, no Mato Grosso, é a capital brasileira do agro. E
Sorriso é a capital mundial do agro, porque nenhum território do mundo, naquele espaço de terra, produz tanto quanto o município de Sorriso, Mato Grosso. Aliás, o Mato Grosso é o grande celeiro deste país, né? O maior produtor de grãos do Brasil e o maior rebanho bovino do Brasil. É claro que o texto não está falando apenas de abundância de coisas materiais, de uma colheita farturosa, ele está falando da igreja, o trigal de Deus. Nós somos este trigal de Deus descrito aí nesse verso 16. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cumes dos montes, seja a sua messe como a do Líbano, e das cidades floresçam habitantes como a erva da terra. Vamos ver agora, em quarto lugar, o rei é fonte de bênção inesgotável. Versículo de número 17. Você leu o 17 comigo? Vamos juntos? Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Então você percebe que a beleza e a riqueza desse reino está em quem? No rei do reino. Ele é o rei, ele é a fonte das bênçãos, ele é bendito eternamente. Enquanto a terra durar, enquanto o sol durar, enquanto existir o universo, ele subsiste para sempre. Prospere enquanto resplandecer o sol, e o sol vai resplandecer. Nele, no rei, em Jesus, sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem de bem-aventurado. Isso é extraordinário, isso é bendito, porque o seu nome é exaltado para sempre. Os reis da terra têm seus nomes apagados, os reis da terra têm seus nomes misturados com a poeira da história, mas o rei Jesus tem seu nome exaltado para sempre e sempre e sempre. Louvado seja o Senhor. E eu quero concluir então, e vocês vão notar a doxologia desse reino nos últimos versos. Então, só uma notinha de rodapé aqui. Quando vocês estiverem olhando esses 5 livros do Saltério, vocês vão notar que todos eles encerram com uma doxologia. Vocês querem ver isso para confirmar? Nós temos um tempinho. Vá comigo então lá para o finalzinho do primeiro livro, que é o Salmo 41. Veja como é que ele encerra. Salmo 41. Todos eles terminam com a doxologia. Então vamos ver como é que termina o primeiro livro do Saltério, 41. Como é que termina o versículo 13? Você pode ler comigo? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Ele está encerrando não só um salmo, ele está encerrando um livro, o primeiro livro. Como é que termina o segundo livro do Saltério? É esse que nós estamos. Então vamos dar uma olhadinha, versículos 18 e 19, vamos lá? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Ele está encerrando o segundo livro com uma doxologia. Como é que encerra o terceiro livro? Confira aí Salmo 89, versículo 52. Pode ler comigo? Vamos juntos? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Como é que encerra o quarto livro? Lá no Salmo 106. Olha aí comigo. Versículo 48. Vamos juntos comigo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia! Como é que encerra então o último livro, que é o 150? E aí você vai perceber. É isso mesmo? Estão me acompanhando? Hã? Pulei um? Não. Então vamos para o 150. E o 150, todo ele é uma doxologia. Todo ele é uma doxologia. Aliás, temos tempo para isso. Vamos ler o 150 com voz bem clara, bem eloquente, com voz bem altissonante. Todos juntos. Aleluia!
Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então vocês notaram que os 5 livros terminam da mesma forma, com uma doxologia de exaltação a Deus. Que coisa boa é que você e eu, pela graça, pertencemos a este reino, e somos súditos desse rei, Jesus Cristo, nosso Senhor, que governará enquanto o sol brilhar, enquanto a lua brilhar, de geração em geração, por toda a eternidade. Ele será o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós fazemos parte deste grande reino, desta grande família, a família do Rei Jesus. Que Deus nos abençoe, amém. Deus abençoe a todos. Então, se Deus quiser, às 11 horas estaremos de volta no culto. Um bom dia para todos.